Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos essa tarde de quinta para junto continuarmos nossos estudos do livro Emmanuel. Vamos iniciar hoje o capítulo 18, a Europa Moderna em face do Evangelho. Vamos agora nos concentrar um pouquinho, pedindo as bênçãos da espiritualidade, acompanhando mentalmente a prece que a nossa irmã Marina vai fazer para nós. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que está sempre conosco, e a espiritualidade amiga que vem participar desse estudo, vem nos ajudar. Aos leitores desta casa que prepararam para nós esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Vamos pedir às pessoas que deixaram os nomes nas caixinhas, os encarnados, os desencarnados, e pedir também para todos os amigos que não puderam estar aqui conosco, e o pessoal de casa também, todas as pessoas que estão nos assistindo, que possam ter uma tarde de paz, de luz, e que Jesus possa visitar os nossos lares, os lares de todos que estão acompanhando o nosso estudo, levando a paz, a alegria e a luz. Senhor Jesus, mestre amigo, continue conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Geraldo, você que vai ler hoje, né? Então lê para nós o 18. Capítulo 18. A Europa Moderna em face do Evangelho. É inegável a importância da tarefa dos europeus impulsando o progresso dos outros continentes do planeta. Foi a sua grandiosa civilização cujos primórdios o cristianismo alimentou com a rica substancialidade dos seus ideais, que renovou as atividades científicas e industriais dos povos do Oriente, inaugurando, ainda nas terras americanas, uma vida nova, não obstante as atrocidades execráveis praticadas pelos conquistadores para submeterem o elemento indígena. Com exceção das doutrinas filosóficas que a civilização ocidental não poderia oferecer, com uma substância superior aos povos orientais, uma vez que a obra cristã se encontrou sempre deturpada, desde a sua união com as forças políticas do Estado, foram os europeus que instituíram com a sua imaginação criadora um surto novo de progresso para as fontes da cultura humana. Os seus esforços são inapreciáveis, suas atividades grandiosas nesse movimento de inventar as comodidades da civilização e as utilidades dos povos. Todavia, espiritualmente, os povos europeus cometeram o erro terrível de perturbar a evolução do cristianismo, assimilando as obsoletas concepções da mitologia grega e as velhas tradições do imperialismo dos patrícios de Roma, de cujo confusionismo nasceu a doutrina católica romana, em perfeita oposição
relação à ideia da simplicidade cristã. O que você entendeu desse aí, Geraldo? Então, baseado no texto e no que nós sabemos da história, do outro lado, né? A gente vê que o Império Romano, principalmente através de Imperador Romano no Ocidente. Império Romano no Ocidente? O fundador da Constantino? Constantino. Através de Constantino, é o que a gente sabe da história, né? Pegou o que existia de cristianismo e criou a nova igreja, né? A Igreja Católica Romana. Porque já existia a religião cristã, né? O segmento cristão de origem, né? E ele aliou as facilidades do Império, né? O poder que o Império tinha para aproveitar aquele povo que já estava se tornando, na maioria, já estava se tornando cristão, e acabou criando a nova igreja, né, baseado na junção das duas coisas. Então, muita coisa do cristianismo nascente, né, do cristianismo primitivo, se perdeu nessa junção. Exatamente. É o que fala no texto aqui. Quanto à questão das colonizações, né, das colônias, principalmente das Américas, quando vieram para cá, ou seja, eles vieram docificar os indígenas, né, e posteriormente os povos africanos que eles vieram para cá, que trouxeram para cá, né, escravizados. Então a religião buscava transformar esses povos dóceis para a sua própria utilização, né? Os colonizadores queriam usar essa força de trabalho, etc. Então usava a religião para docificar eles, para docilizar, para que eles pudessem ser usados como força de trabalho. Exatamente. Então, gente, o que eu entendi, por exemplo, a gente pode tirar isso aqui, que a Europa teve um papel fundamental de um lado, quando ela estimulou o progresso, tudo aquilo, e ao mesmo tempo a balança pendeu também para as coisas ruins da Igreja Católica, que bagunçou tudo lá. Emmanuel diz que é inegável a importância da tarefa dos europeus como propulsora do progresso, não tenha dúvida disso. Então, renovou as atividades dela, por quê? Aí entra o expansionismo das colônias, buscando as coisas lá, matéria-prima da África, escravizando os povos, depois indo para a América, tudo aquilo ali, tudo bem. Isso aí, a vida então trouxe muitas facilidades, vamos dizer aqui, muitas coisas boas, impulsionando o progresso. Mas ao mesmo tempo, vamos falar um pouquinho do que foi a tragédia, podemos dizer assim. Gente, nós estamos falando história, não estamos falando nada de ponta. A história da igreja, a história da Igreja Católica Romana. O poder de influência que ela tinha era uma coisa, gente, o poder de tudo, de mandar, de matar, de prender, de torturar, tudo isso fez parte. Era a lei, né? A lei, quer dizer, a igreja então moldou, fez o molde da trajetória da civilização ocidental, não tenha dúvida. Então a igreja, nesse ponto, ela ficava não só a parte religiosa, como também a política, cultural, educacional e científica. Que a ciência só podia fazer algo que estivesse de acordo com os ditames da igreja, como Copérnico, né? Tudo que aquilo ali, Galileu. Mas a maioria das instituições de ensino eram tudo. Só a igreja que tinha o poder de ensinar, e ensinava de acordo com aquilo, né, que era interessante. Agora, teve algo interessante que ocorreu também na Europa nessa época, lá na Idade, né, Média, seguindo. É importante salientar que nem sempre essa influência da igreja se deu de forma honesta, coerente e pacífica. Não, era debaixo de ferro e fogo, especialmente no período em que Lutero se revoltou contra a igreja. Então aquilo ali
despertou uma briga, tal qual hoje é a briga entre judeus e muçulmanos. A mesma coisa, ódio, então, fomentando em nome do Cristo, né? Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica detinha o monopólio da interpretação da mensagem cristã. Só ela que podia falar. Tanto que o povo não sabia o que era a Bíblia, não liam o Novo Testamento. Só os padres. A maioria não sabia nem ler, né? Mas mesmo naquilo, só os padres que tinham Mas era o pra poder. ninguém, porque a missa era rezada em latim. Ninguém E sabia. podia falar o que quisesse, né? Então, mas aí quando o padre ia explicar o Evangelho, é de acordo com aquilo ali. Então, Visão e interesse. e isso não foi longe não, gente. Até na década de 60 era assim. Era assim. Acho que até mais. Não, e Latim, Concílio, latim. Concílio Vaticano II, foi em 63. Papa João XXIII que mudou isso aí. Cláudio, eu estava conversando com as amigas, eu faço um trabalho pequeno na Cepar, né? Então hoje eu vou lá. E elas comentando, as três comentando que tem parte da missa que é em latim agora, voltou. Eu não falei nada, escutando, né? Então É elas possível. comentando. Então, tem parte da missa. Aí elas comentando entre elas, nós estávamos numa reunião, né? Elas pararam para comentar. E até uma outra que ajudou muito na igreja, eles estão voltando, não sei até quando, porque eu não entrei em detalhes. Aí eu falei, puxa, Mas isso aqui? Os alegres? Eles estavam comentando. Eu, como estava com pressa também, nem entrei em detalhes, porque essa cabeça muito quente. Mas Mas então. eu achei interessante escutando, porque viu aquela parte em latim. Eu também assisti elas comentando, as três. Umas coisas que a gente não dá para entender, né? Então, e o poder da Igreja Católica na Idade Média era uma coisa, gente, a gente fala, estuda, mas a gente não imagina o que foi a Inquisição, gente. O terror que foi a Inquisição. Pessoas, padres, bispos, papa, incentivando tortura, prisão, morte, sem direito de defesa, só porque alguém falava que você era bruxa ou bruxo, estava condenado, herege. Se ousasse falar alguma coisa contra, você era herege. E a pior Inquisição que começou lá na Itália, França, foi na Espanha, respingando em Portugal e o Brasil também. Nós tivemos aqui o Tribunal do Santo Ofício também aqui no início, vendo aqueles que eram hereges. Então qualquer tentativa, né, que ousasse questionar os dogmas, as hierarquias da igreja, era uma heresia punida com o quê? Excomunhão. E a excomunhão, tortura, morte. A excomunhão, muitas pessoas se suicidavam de quando eram excomungadas. Tal é o poder negativo que existia. A pessoa se julgava já no inferno em vida, quando era excomungada pelo Papa. Então, E todo esse poder, será que veio assim? Será que eles se seduziram pelo... Não vou dizer poder, porque como eles vieram aqui com essas atividades grandiosas, essas invenções que proporcionaram o progresso do povo, será que eles se acharam deuses, se acharam... mas por que fez isso? Foi Constantino, que o Geraldo falou lá, que uniu o Estado, e o Estado começou uma simbiose de Estado com religião, sempre para a hierarquia, os top, o imperador, bispo, cardeal, e foi fazendo essa simbiose de vantagens. Eu te dou tanto, você fica tanto, você vai tanto. É isso que deu no que deu. E aí o povo é apenas um detalhe. Eles eram manipulados mesmo, de acordo com isso. Então qualquer tentativa de questionar, a excomunhão então era 2 palitos. E a excomunhão não era só o bispo, não, o padre tinha o poder também ali da comunidade dele, aqueles fiéis que... Era da sociedade, a sociedade da ali, comunidade, não podia viver mais. fazia o processo de excomunhão, excomungava mesmo. Diga. Ali, cara, segundo o que a Elisângela questionou, eu acredito, isso aí já é pensamento meu, né? Conforme eu comentei antes, eu acredito o seguinte: como a maioria naquela época lá
cristão, ou estava se tornando cristão, né? O cristianismo estava crescendo muito, e havia um certo temor que os cristãos realmente tomassem o poder naquela época, uns 300 anos depois de Cristo, né? Havia um certo temor. Então o que faz o poder? O poder pega a igreja para si, patenteia a igreja, né? Como sendo do próprio império, e uma coisa se fundiu com a outra. Não, mas desculpa, mas não foi bem assim. O Constantino viu que o poder, que o cristianismo não ia tomar o poder. Eles eram trazendo a fraternidade, era o peixe, que era o símbolo dele de amor. Ele viu que a força deles tinha que ser aproveitada melhor para os interesses do império. Então, vem para cá, que aqui vai ser melhor, nós vamos comprar lá, vocês vão ter isso aqui. E aí, o ego das pessoas que já estavam dominando, os bispos, aquela coisa lá, ofereceu facilidades. E essas facilidades, as pessoas são fracas ainda, e ocorreu isso aí. Se você ler o livro Jornada dos Anjos, você vai ver certinho de Constantino, mas o que aconteceu. Exatamente foi isso. Então chegou, o poder é bom isso aqui, vamos passar aqui, que isso aqui vai ser ótimo para o Estado. Deu no que deu. E aí, a simbiose, que eu falei há pouco, que você falou. Mas independente da forma como foi, né, como foi feita essa transição, ou seja, essa junção, passa a ser a responsabilidade da igreja de executar as leis a partir daí, né? Então o Estado fica menos responsabilidade, né? Em questão até das punições, né? Não, mas aqui as punições aqui eram de acordo com a heresia que a igreja. As outras punições do Estado, de impostos, eram do Estado. Mas de acordo com a fé, o Estado deixou, olha, aí vocês mandam. Tanto é que na época de Cristo, os romanos não interferiram com Herodes, com aquela coisa lá que seguiam a Torá, que era que guiava os judeus. Então o Império Romano deixou isso aqui de vocês. Então exatamente isso. Para evitar o atrito, né? Então tudo que referia à fé, aos cristãos, era a igreja que resolvia. Então, se a igreja condenava a morte por heresia, o Estado não falava nada. Se isentava. Conivência. É isso aí. Agora vocês vejam, gente. Nós evoluímos. Quer queira, quer não, precisava ter evoluído mais moralmente, mas evoluímos bastante. Já pensou? Se pensar diferente, né? Se eu ousasse falar que não podia existir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você estava morto, estava excomungado, torturado, ou até morto, porque você tornava-se um herege. Então, na cabeça da pessoa, mas como é que pode ser um só ter três? Na cabeça daquela época. Não tem como. Se é o Pai, é o Filho, uma hora é Pai, outra hora é Filho, tem mais o Espírito Santo. Então, se ousasse questionar... eu acho assim, você está falando, né, mudou muito, hoje em dia pode questionar os países que têm liberdade, né? Porque no comunismo... Mas lá não tem religião, né? Mas lá não tem religião praticamente, eles são praticamente ateus, né? Os países que são comunistas, você não pode dizer que não, você tanto não é porque o governo quer que na China quem nomeia os bispos é o governo. Então, o governo fala, esse aqui pode ser bispo, aí o Papa nomeia. Evoluímos, mas não tanto assim. Evoluímos, amenizou, mas ainda existe. Mas aí entra o fato que nós sabemos que 100% da população, realmente, 100% não vão evoluir. 100% não. Por quê? Uns seguem na frente, outros mais atrás e outros atrás. Esses vão ter o tempo deles, pode ser 100, 10 ou milênios, até chegar num ponto. O que me admira, porque quando a gente estuda, a gente sabe que a China milenária, né, ela tem a espiritualidade assim, fantástica, muito antiga. Como que ela foi se tornar um país comunista? Mas aí que entra o governo, entendeu? A força. O país mais espiritualizado, era o povo mais Confúcio, gente. Como é que eles Rofim, que nós estudamos aqui, tudo na época. Mas tudo aí resume-se livre-arbítrio e responsabilidade, que Deus não interfere, né?
E o poder é a massagem do ego. Qualquer político, mesmo se ele não tiver centrado, tiver a parte moral dele firme mesmo, ele é arrastado. Porque as facilidades vêm tantas, mas tão fácil. Ele fala, mas isso aqui o cara briga para ter deputado. De repente, acho que é o ópio do ego. Né? Aí ele chega lá, tem motorista, tem carro, tem auxílio paletó, tem auxílio moradia, gasolina, auxílio. Tudo. Tem 40 funcionários no gabinete para fazer tudo. O cara, até para acertar a gravata tem alguém para te arrumar o cabelo, tem tudo. O que você quer? Então, chega lá com proposta, por isso que eu falo, o poder e o dinheiro das provações é a pior. É a que mais acarreta karma. Pode ter certeza disso. Isso aí, quando chega lá, ele fala assim, eu não vou aceitar esse benefício, eu não vou aceitar aquele. Mas por quanto tempo, né? Passa um tempo, acaba aceitando. Não adianta. Aceita só um pouquinho hoje, só um Aí pouquinho chega um lá amanhã. e fala, não, você é obrigado a aceitar, porque senão você vai ter que cair fora. É o que eu falo, gente, é complicado. É o tal negócio, ou você aceita ou você cai fora. Mas então a tendência agora volta para a educação, né? O povo tem que ter educação consciente, para que possa escolher bem. Porque chega na hora esse ano, vão ter eleições municipais, né? Chega um cara que nunca foi nada, chega lá no time de futebol. O que vocês precisam aí? Jogo de camisa e bola. Está feito aí. Mas até se escolher bem é complicado, porque às vezes a pessoa chega lá realmente com boas intenções, mas aí entra dentro dessa máquina. Não, mas é preferível esse que tem a boa intenção, que você conhece a vida pregressa dele, ele tem mais. Olha a coisa idiota, tem mais chance de errar menos. É boa essa frase. Mais chance de errar mesmo. Porque no fundo, ele sabe que aquilo ali não pertence, não é legal, né? Então, chega lá. O tempo de Deus é um, o tempo da terra nosso é outro. Deus não tem pressa. A pressa é nossa. Cada um de nós. A cada um segundo as suas obras, não podemos esquecer, né? Então, gente, voltando, na era moderna, porém, muitos pensadores e líderes políticos europeus passaram a questionar a legitimidade e a eficácia da igreja na sua função mediadora entre o homem e Deus. Foi quando, né? Alguns afirmavam que a igreja se distanciou da mensagem original de Cristo. É lógico, porque já teve gente que começou a falar, até que nesse contexto surge Martinho Lutero. A hora que o Papa começou a querer cobrar indulgência, o céu está aqui para você, você dá tanto, você já está no céu. Ele se revoltou. Mas a indulgência está até hoje, estão vendendo o céu até hoje. Como é que faz? Antes era só a igreja católica, agora disseminou. É o que eu falo. Então, Lutero contestava várias doutrinas e práticas da igreja, como a venda de indulgência, os sacramentos, o culto das imagens, tudo isso, a hierarquia eclesiástica, entre outras. A gente pensa que é só as indulgências, não, questionava tudo. Ele contestou muita coisa. Muita coisa. Então, Lutero propunha o quê? A releitura das escrituras sagradas. A interpretação, que é onde a salvação pessoal não seria conseguida pelas obras, pela penitência e pela intermediação dos padres, mas pela fé em Jesus Cristo como único Salvador. Ele tirava tudo isso e seguia o ensinamento do Cristo. Tudo bem. Ele tinha uma ideia boa, mas durou pouquíssimo, já começava também. Calvino já veio e falava que tinha que ter o poder também, tinha que ter. Calvino já era mais... O próprio Lutero, para poder dar seguimento à obra dele, né, que acabou sendo concretizada a obra, ele teve que ter apoio do Estado, né? Sim, muitos reinos tornaram-se protestantes. É aí que veio Falaram para Lutero, você se encaixa, você sai fora. Por isso que na Alemanha lá, exatamente. Porque senão ele foi caçado também. Morreu gente no lugar dele. Mas aí começou o massacre dos protestantes, até a noite de São Bartolomeu lá, que é terrível, né? E estendeu por séculos de guerras religiosas da França, Alemanha e Inglaterra. Então, guerra religiosa deve ser hoje?
Sempre teve, infelizmente. E Jesus, o governador, olhando, oh meus filhos, vocês vão ter que aprender, vão ter que voltar. Pensar assim, quanta perca de tempo, né? Aí vai chegar um momento, falar, ó, agora não dá mais esse colégio, já não aceita mais. Levou tanta reprovação que esse colégio tem que ir para outro colégio agora. Do outro lado da cidade, do outro lado, do outro planeta. É o que vai acontecer. Então, por isso que a gente às vezes fica triste, como a Margot falou agora aqui. Por quê? Você vê um ditador como o da Venezuela, né, de Cuba, a gente sabe que são terríveis, outros tantos aí, né? Que está espoliando o povo, falando tudo isso aí. Tudo bem, é o livre-arbítrio. Agora, eles vão ter que prestar conta um dia. Você acha que a pessoa que faz tudo isso tem condições de habitar um mundo em regeneração? Não tem. Onde o bem, não é o bem, assim, o bem vai ser mais que o mal. Mas é o bem. Mas aí tem que ter o bem individual, maior que o mal que está dentro de cada um de nós, que ainda tem, vai ter ainda. O ego ainda vai continuar preocupado, materialista, só que mais domado. Hoje, você fala assim, eu quero, o ego precisa disso aqui, um carro bonito, sonha, até que você pare para Deus, mas eu preciso disso aí. O dia que todo mundo fizer isso, colocar eu quero e eu preciso, resolve-se o problema do materialismo. E mais fácil fica a espiritualização das pessoas. Tranquilo. Por que eu quero? Agora, estragou isso aqui, aí eu vou precisar, porque eu preciso. Porque hoje você não faz banco sem nada, sem isso aqui. Agora, se ele está funcionando bem, está falando, por que eu tenho que trocar? Porque surgiu um modelo mais novo, que o vizinho tem, que a pessoa tem, e aí? Aí eu quero. Então, eu quero, pode esperar, até você precisar. Aí, que nós não podemos furtar do progresso, da tecnologia. É um fato que vai facilitar a vida nossa. É isso mesmo que nós queremos. Um mundo que nós vamos ter facilidades tecnológicas, materiais, sim, mas ao mesmo tempo, a nossa comodidades da civilização. Comodidade da civilização. Mas a parte moral nossa tem que acompanhar também. Vamos pensar mais no bem coletivo do que eu. Porque normalmente nós pensamos no nosso umbigo. Primeiro eu. Depois o resto. Aí fica difícil. Verdade? Então aí nós temos que pensar. Então, gente, para encerrar esse pedacinho aqui, a deturpação do cristianismo na Europa moderna pela Igreja Católica foi, portanto, uma consequência da sua visão autoritária e intolerante em relação a outras vertentes do cristianismo. Eram inimigos mortais, bem como a sua preocupação em manter privilégios políticos e econômicos até hoje. As maiores fortunas que existem hoje, bancárias, estão no Banco do Vaticano. Será que são só dinheiro honesto, limpo? Tem minhas dúvidas, né? Pois é. Os massacres, as inquisições, as excomunhões são exemplos lúcidos do desprezo pela vida do outro, pelo direito de escolha e pela própria palavra da Bíblia, tendo em vista que a própria interpretação da Bíblia era manipulada pelos interesses próprios. Então, é isso aí. Eu gostaria de entender, só para a gente terminar essa parte, para reler esse último parágrafo aí, isso que interessante. Todavia, feito tudo isso aí do progresso, tudo certinho. Todavia, espiritualmente, os povos europeus cometeram o erro terrível de perturbar a evolução do cristianismo, assimilando-o às obsoletas concepções da mitologia grega e às velhas tradições do imperialismo dos patrícios de Roma, cujo
confucionismo, nasceu a doutrina católica. 25 de dezembro, por exemplo, colocaram. Nada a ver. Era dia do solstício de verão. Solstício de verão. Era uma coisa lá da mitologia que trouxe. O culto das imagens, as estátuas gregas e romanas, que já personificava os deuses. Foi trazido para cá. Tradições, hierarquia, que vieram, tudo se foi trazendo. Então, isso aqui. As conveniências, né? Para que os gregos Lógico. E romanos também aceitassem a doutrina que estava crescendo. Tudo isso aí foi aproveitado, foi colocado. Aí você pensa, tudo aquilo que os apóstolos fizeram, a pregação, né, de boca a boca, onde o evangelho era em pele, às vezes escrito em peles de animais, até que depois surgiram os papiros, os papéis enrolados, sabe? Era a simplicidade. Não tinha templo, chegava numa casa, vamos fazer aqui, reunia-se o povo das vilarejos, vamos falar aqui, ou sentado na beira do lago, não podia. Simples objetivo. Aí o homem foi crescendo os olhos e deu no que deu. Elisângela, então agora você vai ler as dores inevitáveis. É ociosa qualquer referência à falsa posição dessa igreja, que se mantém no mundo atual ao preço da ignorância de uns e do interesse condenável de outros, vivendo a existência transitória das organizações políticas. Compete aos estudiosos somente a análise comparativa dos tempos, tentando com seus esforços operar a regeneração das sociedades, procurando salvar da destruição tudo o que possa beneficiar os espíritos ou no seu aprendizado sobre a face da terra. Todavia, apesar de nossas atividades conjugadas com as de todos os homens de boa vontade, que aí representam os instrumentos sadios da vontade do alto, no sentido de preservar do arrasamento do patrimônio de conquistas úteis à humanidade, não é possível criar-se um obstáculo às grandes dores, que inevitavelmente terão que promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. O que você fala aí? Você entendeu? Eu acho que ele completa assim, o que falou no primeiro item, que apesar de todo esse sofrimento que a igreja causou, que muita gente sofreu, muita gente morreu, existe também a questão de todo mundo estar ali passando por provas, expiações, que não tem como fugir disso, né? E que poderia ter sido, poderia não ter sido assim, dessa forma, mas que estamos no mundo de provas e expiações, então por isso teve que se passar, existe essa parcela. E não sei mais. Não, é exatamente isso aí. É necessário que hajam as provas, mas as expiações. As expiações, mas há de quem provocar, né? Então, o que quer dizer que aqui, eu entendo assim, ó, vocês me corrijam, eu entendo que são dores inevitáveis, porque é o exercício do livre-arbítrio. Então, tudo isso não foi tolhido da pessoa, dos reinos, tudo foi livre. Mas chega num ponto que ele fala no final aí, não é possível criar esse obstáculo, não tem obstáculo. As dores virão. É aí que vem o problema da gente entender por que nós precisamos esperar a dor. Sendo que nós podemos evitar, antes de a gente fazer a escolha, nós podemos evitar escolher mal, que vão resultar em dores. Aí que chega a doutrina espírita, num ponto, mostrando para a gente isso, né? Que nós somos livres. Primeiro ponto, Deus não interfere em nossas escolhas, mas que somos responsáveis por elas. Perfeito. Uma escolha má resulta numa consequência má também. Por quê? Como castigo,
Não. Aprendizado. Aprendizado. É isso que eu entendo. Então, dores inevitáveis. Então, olha que interessante. Eu fui lá nas obras póstumas, no item expiações coletivas, e aí tem uma pergunta. O Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente, ou como expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas faltas, como se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas? É importante a gente falar isso aqui. Pus isso aqui porque aqui vai a expiação individual e por que as coletivas. Vamos ver o que os Espíritos respondem daqui a pouco. Não se explica satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem sobre os bons, tanto sobre os bons como sobre os maus, assim como os inocentes sobre os culpados. A pergunta é uma pergunta que todo mundo faz. Sodoma e Gomorra não foram destruídas? Todo mundo que morava lá aparentemente era ruim? Vem um tsunami, mata 230 mil pessoas, um terremoto no Haiti. Pompeia, vulcão. Então, aí vem a resposta de Allan Kardec. Eu achei muito legal isso aqui. A resposta a essa questão, depois vocês anotem para vocês lerem lá no livro Obras Póstumas, Expiações Coletivas. A resposta a essa questão foi feita por Allan Kardec em relação aos resgates coletivos, foi dada pelo espírito de Clélia do Plantier. É o espírito que trouxe a resposta dessa aí. Muito interessante, muito mesmo. Diz o espírito de Clélia: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo do estudo da individualidade da família para todo o conjunto. Começa aqui, eu, a família e todo o conjunto. Olha que interessante. Generalizando-as gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. São agrupadas aquelas pessoas que precisam passar por aquela situação independente. Eu entendi isso? Vamos ver se é isso mesmo. Podemos concluir pela resposta desse espírito que é preciso ver o homem sob três aspectos. Três aspectos. O indivíduo, eu, minha família e eu como cidadão. Sob cada um desses aspectos, ele pode ser criminoso ou virtuoso. Sob um dos três, eu posso ser um mal aqui, mas para minha família eu sou bom e sou um bom cidadão. Ou vice-versa, cada um dos três. Eu posso ter uma negatividade dessas três coisas. O ser humano tem que ser analisado sobre essas três coisas? Três aspectos. Em função das provas e da expiação coletiva, nesse ponto. Veja bem. Em razão disso, existem as faltas do indivíduo, as faltas da família e as faltas da nação. Então, Hitler foi terrível. E os oficiais dele? E o povo que o apoiou? E o povo que o apoiou? E o povo que sofreu com a tirania dele? Exatamente. Esses aí estavam pagando alguma coisa também. Mas já se redimiram, com certeza, com essa coisa. E esses, os inocentes, foram redimidos. Os que foram para a cama de gás, não seriam aqueles lá da Roma que colocaram fogo nos cristãos? Vamos terminar aqui para a gente falar. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei. A reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária. O pai ensina a roubar, rouba, os filhos rouba tudo. Então a família
ladina, né? Podemos dizer, todos. Ladina. Então, ali o grupo todos são solidários, fazem a mesma coisa. Mas tem um filho que não fez, ele não entra nessa parte. Olha para vocês verem, interessante. Isso é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. Aqui fechou. Por que caiu no avião aquelas pessoas que não conseguem? Por que lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, uns o táxi quebrou, outro o pneu furou, outros o filho ficou doente, teve que ir lá e não morreram, não foram. E todos aqueles que chegaram lá antes da hora. Uns nem estavam lá e chegaram e subiram depois, né? Os bombeiros, né? Então isso aqui é muito difícil. Espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. A lei da atração, né? A lei da atração. Isso aí nos casos das desencarnes. Isso aqui sabe o que eu fiz? Porque o desencarne coletivo deixa a gente bem complicado às vezes. Você fala, que pena isso aí. E essa coisa aqui abre o leque para a gente entender o porquê. Não tem acaso. Não existe acaso. Inevitável. Eu entendi então assim, que mesmo eu escolhendo levar minha vida reta, certinho, bonitinho, eu estou sujeito a reparações ou de coisas que eu fiz em vidas anteriores, e que mesmo eu estando ali com a minha vida certinha, isso vai acontecer. Não quer dizer que seja também expiação também, como diz ela, pode ser provação também. Às vezes você está numa família horrível, do ponto de vista moral, como provação, para você de alguma forma influenciá-lo para o bem, ou também não se perverter, você resistir àquilo. Então olha como é complicada a coisa, como a engenharia espiritual trabalha, para a gente ver, né? Então a lei de causa e efeito, nesse caso, que age sobre o indivíduo, é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais foram individualidades coletivas. Então tudo tem uma razão de ser. Quando acontecem essas coisas assim, que tem essa atração, não sei por que cargas d'água, mas alguma coisa acontece com quem não tinha que estar ali, Deus tira de algum jeito. Acontece alguma coisa que a pessoa, vou mudar dessa cidade, vou morar em outra cidade, não sei porquê. Daí de repente acontece uma desgraça naquela cidade. Mas eu vou dar um exemplo de uma aprovação. Você sai, consegue se salvar, e tua família, teu filho, teu marido, tudo morre queimado. O seu sofrimento com a perda está no meio também. É uma aprovação. Uma aprovação. Você não teve que espiar. Para eles pode ter sido uma expiação. E talvez você até estaria, me corrija se eu estiver errado, talvez você estaria até no meio desse acidente aí, mas de repente com as suas atitudes, com as suas seus atos, você foi culpado, vai passar por essa dor. Porque você não teria, eu entendo que não seria uma dor expiatória, assim provatória. Porque a dor da perda. Essa dor vai te ajudar a evoluir. Essa dor de provação é uma dor que perfeito. te ajuda a evoluir. É a aceitação. A dor da provação ajuda a evoluir. A dor da expiação você paga aquilo que você está devendo. A dor da provação é uma prova. Você vai à prova para ver se você passa por ali. Se você vai aguentar, você vai aprender aquilo ali. Vai aprender. A provação você aprende, na expiação você expia. Perfeito. Então você vai entender que aquelas pessoas que você ama não são suas. Então o Espírito afins que você vai ficar sem de repente. Pode acontecer, todos nós. E fica, então, essa aprovação, quando você começa a entender, né? A não revolta, sofre certinho, mas sem revolta, é uma aprovação que dá evolução, exatamente. É isso que é importante a gente entender. O bem sofrer te faz você evoluir. Então, é isso que a gente tem que entender, que as coisas acontecem. Agora é fácil de saber. Aqueles que têm falta são agrupados. Tem que passar por aquilo. Não tem como. E acontece. Como acontece de uma pessoa, por exemplo, uma família, 3 pessoas têm uma peste, uma doença dura, e um não tem. E às vezes vai estar ali ajudando a família, e as pessoas às vezes vai morrendo, vai indo e tudo, e a pessoa está firme e não pega. Tem uma imunidade que você está convivendo com pessoas que
com moléstias transmissíveis e não consegue. Muita gente trabalhava em leprosário antigamente, que era excluídos, e não pegava. A imunidade não tinha. E aí? Então, agora, tudo isso, gente, agora começa. Começa onde isso? No planejamento reencarnatório. Tudo isso. Olha, no geral é isso. Você vai, sua mãe, teu pai está aqui, eles têm débitos, vocês três, ou vocês quatro, os outros irmãos, está tudo lá programado, tem débito, precisam trabalhar nisso, mas aqui é o projeto. Vocês vão ser colocados lá, vão ter reminiscências sim do passado, tanto boas quanto más, vai despertar ódios, afeições, vai acontecer. Mas, você trilhando isso aqui, ó, para você, é o que a Margot falou, é uma expiação que você, aqui, olha que eu vou falar do século passado, o videotape da sua vida, a criançada nem sabe o que é isso mais, né? Então, olha aqui para você ver, isso, tudo bem? Você tem consciência que isso aqui foi feito em desacordo? Tem. O que você propõe? O que nós vamos ver para você? O que você pode fazer dessa próxima encarnação para você quitar isso aí e dar um passo à frente? Você escolheu, eu escolhi, todo mundo escolheu. Olha, tua mãe vai ter dura, talvez. Era uma aprovação, mas de repente ela pode te doar. Dá para adoção. Pode acontecer isso aí. Pode. A família pode. Por quê? Eles têm esse compromisso de ficar juntos para acertarem. Aí o livre-arbítrio vem, o véu do passado desce e muitos... Você tem que executar. Executa bem ou mal. Aí você fala o seguinte, você pensa, como fala que o Espiritismo realmente é o Consolador prometido, exatamente por isso. Por quê? Porque lá na questão 919, pega a parte de Sócrates lá, conhece-te a ti mesmo. E o conhecimento, o autoconhecimento, é que vai nos ajudar a seguir adiante. Mas como? O autoconhecimento é você, praticamente, começar a controlar teu ego. Você vai ver se eu sou uma pessoa raivosa, irada, preconceituosa. Todas essas coisas latentes são vivências nossas, de outras e outras e outras e outras, que estão armazenadas dentro de nós. Que quando nós passamos a nos conhecer, a gente vai falar, poxa, isso aqui é algo que me puxa para uma coisa que não é legal. Então, quando eu começo a trabalhar nisso, você desencadeia algo que tinha tudo para dar errado, para descambar, você faz a coxa e fecha o registro, vai fechando o seu registro. A água é o exemplo do registro de água, uma torneira, está tudo aberto. Quando você começa a se autoconhecer, pô, isso aqui eu não posso, tá bom, vou dar uma fechadinha na torneira, já tem coisas ainda, mas a vazão da água já está diminuindo. O ideal seria, se nós chegássemos no, como diz André Luiz, ser um completista, é aquele que completa tudo aquilo que foi planejado antes da reencarnação. Nós fechamos a torneira tudo, completamos. O que vai acontecer? Muitas das coisas das próximas encarnações, já não, aquelas coisas já não vão acontecer mais. Agora, tem coisa ainda? Tem. Porque tem coisa lá de 1200 ainda que não deu conta para a gente ver, de 1300, de 500, ou até antes de Cristo. Então, tantas coisas pesadas que a gente vai tendo que ir diluindo devagarzinho. Mas aí, aliada ao conhecimento, aliada à doutrina que chegou na hora certa, final do século XIX, mostrando a capacidade que o homem tem, homem que eu digo aqui, no sentido, o indivíduo tem, mulher, tem de se renovar
na presente encarnação. É isso que vem mostrar. Que nós, muita coisa, nós precisamos esperar voltar em situações adversas, isso nós podemos eliminar agora, fazendo a nossa parte. Ah, mas eu quero ser amigo daquela pessoa, mas a pessoa não quer ser meu amigo. O problema é dele. Eu já não nutro nenhuma raiva, nenhum rancor dessa pessoa. Eu quero o bem dessa pessoa, ela não quer me aceitar? Eu fiz a minha parte. Eliminei esse inimigo enquanto estamos caminhando juntos aqui. Se a pessoa não quer, o problema não é nosso mais, é dele. É ele que vai ter que prestar conta. Não tem como fazer isso. Então, aí a dor vai chegar. É o que diz aqui. Não é possível criar esse obstáculo às grandes dores que inevitavelmente terão de promover um movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades. Por isso que eu trouxe aqui das expiações coletivas, por causa dessas coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Isso que a gente acabou de falar, né? Acabou de falar. Então, o tempo é agora, o tempo de renovação é agora. Por quê? Porque agora nós já temos a consciência absoluta que nós estamos numa fase de transição, transitória mesmo, chegando no seu ápice. Podemos dizer até que a transição começou até lá, antes de Kardec até. Alguns autores dizem que até começou mesmo o clique da Revolução Francesa, 1750, não sei. Mas eu acredito que Kardec já veio. Tanto é que você vê o capítulo 18 da Gênesis, tudo que está escrito lá está acontecendo. Tudo. É uma coisa fantástica. Então nós estamos, quer dizer, o tempo da Terra, a transição, você pensa, eu vou acordar agora, dormir amanhã. Então não é assim. É paulatino. Vai mudar a essência, o nosso pensamento, a nossa vibração vai ser. Não é a Terra, o ser humano. A Terra vai continuar aqui, a mesa vai continuar sendo mesa, a grama vai continuar sendo grama, tudo bem. Mas a essência das pessoas vão mudando. Vão ser pessoas desejosas do bem. Desejosas não são do boas, bem. mas desejosas do bem. Olha aí, definição para ser escrita, viu? Não sendo pessoas boas, mas desejosas do bem. Isso aí é um epiteto, vale a pena guardar. Muito bom, exatamente, é isso que a gente precisa para seguirmos. Agora, quanto tempo vão ficar a regeneração? Só Deus sabe. Quanto tempo o pessoal que vai ser degradado vai ficar? Vai depender de cada um. Muitos sairão antes? Muitos dos que vieram de capela não retornaram? Lógico. Mas muitos ficaram. Estão aí mandando até hoje. As forças do mal, impulsionando guerras, impulsionando esses ditadores, essas coisas terríveis. Tudo aí. Mas a grande maioria cumpriu a missão. E foram se encontrar com os seus. É isso que aconteceu. Então, isso aí é o que dá para a gente ânimo. Que todas as coisas ruins, das palavras do Haroldo Dutra, tem data certa para acabar. Tudo tem data certa. Nós não sabemos, mas tem data certa. Tudo. Então, vamos pensar. Estamos num turbilhão? Então, todos nós. Turbilhão, às vezes, joga a gente no chão. Mas a gente tem que ter firme, arranha o joelho, arranha os braços, arranha tudo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas a gente pensa, estou falando, gente, todos nós aqui, tem hora que você pensa, meu Deus, não adianta nem orar mais, de tanta budrada que você recebe, isso é lampejos, passa um pouquinho, você fala, mas se eu não orar, se eu não melhorar o pensamento, como é que eu vou querer ajuda? A ajuda vai chegar até mim? Se é tudo por energia, por simpatia, antipatia, se eu estiver pensando bem, a espiritualidade vem ajudar, vem acalmar, vem colocar coisas boas, de pessoas que vão te ajudando, que você pensa que é por acaso e não são. Chega, você vai para uma repartição, você fala, em 5 minutos,
já te resolve. Aquilo que você achava, meu Deus, vai ser um pepino, como é que eu vou fazer isso? Você vai na outra repartição para resolver o negócio lá, chega uma pessoa com mais boa vontade do mundo. Isso não é energia espiritual que está passando e me ajudando, gente? Você caminha na rua, alguém dá um sorriso, você fala, caiu legal, conversa, conta uma coisa boa para você. Quando você está triste, angustiado, a pessoa fala uma coisinha. O que é isso, gente? É a espiritualidade nos ajudando, é a vibração nossa, sabendo que nós estamos passando por uma fase, que nós estamos desejosos do bem, que estamos passando uma fase negativa, porque somos imperfeitos ainda, e que essa fase vai passar dependendo de como nós vamos encarar. Ela pode durar um dia, uma semana, um mês, ou durar a vida inteira. Ficar aquela pessoa amargurada a vida inteira, perdendo-se o tempo precioso. Eu acho que é um trabalho bem difícil. Da né? mesma bem maneira como você está expondo aí, se você está com a vibração boa, você sai, sempre tem alguém que te ajuda. A mesma coisa acontece quando você está com a vibração negativa, que cada um que chega te atrapalha um pouco mais. Te ajuda a atrapalhar mais. Ajuda a atrapalhar. Porque você atrai aquilo que você está. Então, nos momentos angustiosos, erga o pensamento e fala, Senhor, esteja comigo. Eu sei que vai passar. Esteja, que a espiritualidade amiga esteja comigo. É a melhor oração que tem. O coração pode estar em frangalho, arregaçado, mas o pensamento tem que começar. Esteja comigo, respira fundo e vamos em frente. Senão, minha filha, o bicho pega. Não vai dar para terminar, né, gente? Vai faltar dois, a paz armada e as sociedades edificadas na pilhagem. Isso aqui é fantástico. Não, ainda tem a ausência da unidade espiritual. A ausência da unidade espiritual, né? Tá certo. Nossa, isso aqui deve ser barato. Nós vamos terminar, se Deus quiser. Quando Ele quiser. Ele quer. Quando Ele quiser. Nós vamos terminar quando Ele quiser. Oi? Vai definir quem vai ler? Pode ser a Margarete e a Marina vai ficar com a paz armada. Marina. Cláudio, semana que vem eu não venho. Não, tá. Pode para outra semana. Então vamos ao seguinte, Margarete. a Margarete fica com a ausência da unidade espiritual, a Mariângela que vai a paz armada e o Geraldo vai ficar com a sociedade edificada da pilhagem. Pode ser? Porque a Marina não vai estar aí. Geraldo. Vocês me lembram porque lembra porque Marca. tarefa. Para casa. É bom quando está marcado, porque a gente dá uma lidinha antes, né? Esse é o objetivo. Dá uma lidinha antes. Cláudio, pode deixar a civilização, eu já começo na outra semana. Vai ser só essa semana? Você vai saltar? É só uma semana só. Quinta-feira. Então como é que fica? Então mesmo vai ser? Aí eu começo 19. Então, Marina, aqui na 19. 19, né? A Marina Marina. começa então, beleza. Maravilha. Ó, você quer vir? O carro. Olha lá. Tá na hora do cara sorvete. Eu falei para você, não chega antes não, viu? Pessoal, estamos chegando ao final desse nosso trabalho gostoso, bom, com muita energia boa, espalhando para todos nós. Eu vou me despedir de vocês até a próxima quinta, se Deus quiser, e Elisângela vai fazer o encerramento para nós. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui numa casa espírita, estudando, aprendendo. Vamos também agradecer por essa luz que estamos recebendo neste momento, essa luz que Jesus, que a espiritualidade amiga preparou para nós, e pedir a eles que estejam sempre conosco, nos fortalecendo, nos ajudando a passar por todas as nossas provas, as nossas expiações, que nós possamos sofrer bem, pois sabemos que não é fácil a nossa missão, mas que nós possamos, com a ajuda da espiritualidade, nos manter sempre positivos,
sempre com o pensamento no bem, sempre com vontade de melhorar sempre. Vamos pedir também à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura de todos os males que temos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, se assim nós merecermos. Que assim seja.